Prosseguindo. Lá de trás, Hamilton veio ultrapassando e a Ferrari acertou com ele, muito bem acertado, a parada nos pits, a chamada, no momento certo, o chamado crossover, a hora em que os pneus intermediários já não são mais negócio e era a hora de trocar. Nesse momento, inclusive, esse slide menor aqui, ó, essa foto menor, em que o Hamilton passava a Williams do Carlos Sainz, eu achei que o Antonelli quase pegou eles ali, como pegou, de fato, o Verstappen no Red Bull Ring, acabando com a corrida do Verstappen, lembra? O Antonelli deu uma saidona lá fora, assim, eu falei, vai pegar, vai matar. Continuando. Daí, não, peraí, slide errado. Aqui. Começaram as paradas. E aí, o que fizeram as equipes? Algumas, né? A Ferrari e a Sauber, por exemplo, chamaram os pilotos que estavam atrás. Hülkenberg e Hamilton. Por quê? Porque você não vai arriscar com quem está bem colocado. Leclerc brigando pelo pódio, Bortoleto nos pontos, que é o objetivo da Sauber. Você faz isso com quem está lá atrás. Você dá, sempre digo aqui, você dá a estratégia coringa para quem já não está numa posição favorável. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Hülkenberg fez a parada e voltou, e a televisão não sei se mostrou isso. A gente assiste pelo sinal da Band, mas a gente não escuta, né? Nós estamos escutando a nós mesmos. De repente o Hülkenberg voltou na frente do Bortoleto, mas não voltou, e vou mostrar para vocês. Tenho esse print aqui. Olha lá, eu assisti o pit stop do Bortoleto agora para montar os slides pela onboard dele. Ele sai, o cara fala para ele no rádio assim: "You're racing Hamilton". Só que o Hamilton vinha com pneus médios de uma volta antes. E o Bortoleto ali andando no sabão de pneus médios novos, né? Frios, baixa temperatura. Hamilton passa por ele, some. No final da reta Camel, eles saem juntos da direita na La Source. Eles saindo por dentro, o Hamilton passa ele, e aí o Hamilton passa por aqui, né? Pneus novos e tá o Lawson na frente, porque o Lawson saiu junto. O Lawson também de pneus novos, na frente do Bortoleto. Hamilton passa o Lawson também, antes do final da reta na Lecombe, e vaza. Na volta seguinte, o Bortoleto vem atrás do Lawson, o Lawson freia muito mais cedo na La Source, talvez com medo porque estava de pneus frios, o Bortoleto tem que frear mais ainda, e o Hülkenberg estava atrás, passa, que é este slide aqui. Olha lá, tá saindo uma Red Bull do box lá à direita, ó, né, no slide de baixo aqui. Tá passando o Hülkenberg, tá? Não tá acreditando em mim? Vai lá e assiste. Na volta seguinte ao que o Bortoleto parou no box, ele completando o primeiro giro, pneu ainda frio, o Lawson deu uma freada muito maior, o Bortoleto quase encosta nele, tem que frear, portanto, mais, perde todo o momento, contorna a curva meio aberta, o Hülkenberg mergulha por dentro, tá? E o ultrapassa. Então, o Hulk foi chamado antes, é claro que isso ajudou, porque o crossover poderia ser naquele momento, mas muitas vezes, quando foi que alguém parou cedo e se lascou? Em Silverstone, a Ferrari parou o Leclerc mais cedo, lembra? Acho que foi o Leclerc. E deu tudo errado. O Leclerc tava mó cabisbaixo semana né, de Silverstone, lembra? Depois da corrida. Então, nem sempre dá certo. O crossover é uma coisa meio tipo, é ou não é? Né? E acabou sendo. Mas imagina como que seria a choradeira aqui se a Sauber tivesse parado o Bortoleto uma volta mais cedo e ele tivesse ficado fora da zona de pontos. Imagine, nossa senhora, na porta dos quartéis queimando camiseta da Stake Sauber. Rodrigo Longo, um crime que a Sauber fez com Hülkenberg. Boicote, claro. Primeiro falou Nico, Gabi is faster than you. Depois chamou pro box só para não pontuar. Mas você sabe que, Rodrigo Longo, a gente zoa para tentar tratar essas coisas com humor, mas no começo do ano era uma constante aqui. Equipe alemã, Audi, né? Será, né? Piloto alemão, claro que estão sacaneando. E eu sempre volto ao tema do campeonato de construtores. O Hülkenberg tem 37 pontos, agora o Bortoleto tem 6. Sim, o Hülkenberg acabou tendo um pouco mais de sorte em lances ali com Barcelona, aquele 5º lugar. E Silverstone meteu um 3º. Mas passa também pela execução de corrida primorosa do Hülkenberg. Só que hoje, ele pediu para fazer o pit stop, quando ele estava atrás do Bortoleto, e a Sauber falou para ele, eu botei isso na transmissão no rádio lá, eu falei, a Sauber está dizendo para ele que se parar agora, ele vai ter que ultrapassar 5 carros para voltar no mesmo lugar. E não deu. Mas você vai falar que foi sacanagem? Estão atrapalhando o menino, garotinho alemão? Não. Ele também estava querendo parar. Por isso que ele ficou provocando isso. Mas por quê? Porque não estava satisfeito com aqueles pneus médios. Os pneus degradam. Algumas vezes aqui, o Bortoleto pediu para parar. E o Hülkenberg ficou na pista. E a gente fala aqui, eu reproduzo muitas coisas que a Juliane fala, porque ela ajuda a gente na transmissão, que é,
Às vezes o pneu sai da mão do piloto, o tal do macarrãozinho, e o pneu volta pro piloto. E às vezes o piloto fala, não, mais umas voltas aqui e, reencontrei. Já estou confortável com o pneu de novo. Desta vez, o raio caiu no colo do Hülkenberg, não foi uma boa corrida para ele e a estratégia não funcionou. Mas também não é hora de crucificar a Sauber por causa do menininho alemão, porque às vezes, e muitas vezes é assim, quem pede é o piloto. E a equipe fala, orienta, diz isso, aquilo, mas o piloto tem vez e voz, afinal de contas é ele que está lá, sentado. Luciano Frigueri, que estava com a gente lá na live, eu lembro de você, mandando um superchat pra gente, assinante do canal, inclusive, pachequismo reverso, não é verdade? Então, sempre voltarei ao tema de que a equipe não tem interesse nenhum em prejudicar um piloto. Ainda mais um piloto que vai continuar com eles no ano que vem, um piloto jovem, no mercado para a Audi importante, como é o Brasil. Só sai na rua a quantidade de Audi que tem. Então, num cara que está mostrando um crescimento sólido, vou até falar um negócio. Começo do ano aqui, a gente tinha claramente Hadjar, Berman e Antonelli melhores do que o Bortoleto. Primeiro terço do campeonato. Isso já mudou. Berman e Antonelli já ficaram. O Hadjar, acho que pelo que fez no começo do ano, ainda fica com umas estrelinhas ali, mas neste exato momento, 13ª prova do campeonato, Grande Prêmio da Bélgica, já dá para dizer que o melhor novato neste momento, fotografia de momento, é o Bortoleto. Olha que legal. No começo do ano não era. Mas isso quer dizer que é ruim? Não. Eu quantas vezes falei aqui que a trajetória dele me lembrava a trajetória dele de Fórmula 3 e Fórmula 2, e nos dois papos que tive com o pai dele, falei isso. E eu consigo prever o futuro? Não. Mas ele é pai do cara, conhece. E a gente acompanha a carreira dele de Fórmula 3 e Fórmula 2 e estamos vendo acontecer na Fórmula 1. Então, é parecido. E tem pilotos que são assim. Você quer um exemplo? Sebastian Vettel, nos 4 anos que ganhou o campeonato, 10, 11, 12, 13, as segundas metades são melhores que as primeiras. Mesmo nos anos em que ele dominou, 11 e 13, que não teve conversa, né? 10 e 12 foram disputados, mas 11 e 13 não teve conversa, a segunda parte é melhor do que a primeira. Por quê? Porque o cara senta e vai se acomodando ao carro, vai entendendo o que eu posso. E isso aí, tem gente que vai falar, é claro, o Newey ajudou. Tem gente que não gosta do Vettel, né? O Newey ajudou o Vettel, não sei o que, tal. Não é só isso. É sempre falo aqui, uso o exemplo do mundo corporativo, que é de onde eu vim, né? Que é, primeiro dia no escritório, primeiro dia numa empresa. Você vai comer no lugar que é 60 pau o PF, 60 pau o PF é caro, né? Então, 60 pau no PF, você vai parar num valet que é longe, você vai fazer um caminho que é ruim, você vai almoçar com os caras que daqui 3 meses você vai descobrir que são os caras mais chatos do escritório. Então, no primeiro dia você vai se ferrar, você vai quebrar a cara, não tem jeito. Depois você vai pegando a mão, não tem conversa. Vai pegando a mão do PF, vai pegando a mão da vaga para estacionar, vai descobrindo quem que é traíra no escritório, quem que não é, né? E o dia que o chefe chega tarde, que você pode chegar tarde também, o dia que o chefe chega cedo, que tem que chegar cedo também, é a mesma coisa. Olha o outro rindo aqui, ó. Ei, Marlene, hein? Não é? Todos aqui, vindos do mundo corporativo, a gente sabe muito bem. Então é a mesma coisa. E esse é o momento atual do Bortoleto. E não estava sendo sacaneado pela equipe, nem o Hülkenberg, tá? Eles estão numa briga para ficar na 6ª posição dos construtores, que para eles será absoluto cinema, como já diria aquele meme do Scorsese. Continuando. Opa, Vitor Leonardo, 10 pau. Sem pachequismo, Gabriel vai ser o melhor novato do ano. Menino parece pipa com vento de verão. Só subindo. Observação. O chato é não ter corrida. Corrida nenhuma é chato. É isso aí. Obrigado, Vitor Leonardo. Faço minhas as suas palavras, concordo. Ruim é quando não tem corrida.